Hoje quero falar sobre o bem mais precioso da existência humana, a liberdade. Há séculos, na Inglaterra medieval, um punhado de homens teve a coragem de dizer ao soberano: basta, o poder tem limites. Nascia então um documento importantíssimo para a humanidade, a Magna Carta. Um documento tão revolucionário que inspirou Churchill, Roosevelt, Martin Luther King, Václav Havel, Mandela, George Orwell, Popper, Karl Popper e tantos outros que combateram as tiranias modernas. Mas aquilo que eles temiam aconteceu e está a acontecer. O Estado modernizou-se, mas a tirania também. Hoje não temos reis absolutos. Hoje temos burocracias absolutas. Um Estado que sorri por fora, mas controla por dentro. E precisamos de dizer isto com todas as letras. Estamos a viver exatamente o que George Orwell descreveu no livro 1984. Mas em versão digital, fiscal e institucional. Precisamos de voltar a relembrar os defensores da liberdade que avisaram e nós não ouvimos. Churchill avisou que os regimes totalitários contra os quais ele sempre lutou começaram sempre por controlar a vida cotidiana. Roosevelt disse que liberdade de viver sem medo é um direito básico. Martin Luther King lembrou que a injustiça administrativa é tão opressiva quanto a injustiça física. Hayek escreveu que a burocracia ilimitada transforma cidadãos em servos. Popper alertou contra a tirania do Estado que se pretende omnisciente, divina. Todos eles tinham uma mensagem comum. Se o Estado tem poder demais, a liberdade morre. E quando morre, não volta sozinha. Amigos, vivemos com um Estado subvertido. Vivemos num estado de nova tirania suave. Hoje vivemos aquilo que exatamente a Magna Carta tentou impedir, exponenciado. O rei já não confisca bens, mas o Estado moderno confisca tempo, confisca rendimento, confisca autonomia, confisca dados, confisca privacidade, confisca até o direito de trabalhar sem pedir licença. E pior ainda, transformou cada cidadão num número, num contribuinte compulsório, numa engrenagem que deve produzir para alimentar um sistema que não o respeita. O que antes era tirania visível, nas coroas, com espadas, com decretos, hoje é tirania burocrática. Formulários impossíveis, licenças que caducam, fiscalizações arbitrárias, leis que ninguém lê, taxas que ninguém compreende, punições automáticas, vigilância digital permanente em todos os domínios da vida. Orwell não errou. Orwell só não imaginou que faríamos voluntariamente o resto, que é aquilo que estamos a viver. Então, a fiscalidade tornou-se como que uma arma de domínio. Mais de 50% do rendimento de um trabalhador é absorvido pelo Estado. Principalmente nestas democracias modernas. Preso não por correntes, mas por tensões na fonte. Não por guardas, mas por declarações automáticas. Não por masmorras, mas por sistemas que sabem mais sobre a sua vida
do que você próprio. Václav Havel chamou a isto a tirania do sistema que não tem rosto, mas tem poder absoluto. E é isso que vivemos hoje. Reflete e pensa nesta realidade. O Estado tornou-se tão grande, tão intrusivo e tão fragmentado que já ninguém sabe onde começa a liberdade e onde termina a autoridade. Amigos, o trabalho hoje é quase como visto como um crime administrativo. Hoje, para trabalhar, é quase necessário pedir desculpa, e autorização, e um carimbo, e depois outro. O Estado trata o trabalhador como suspeito, o empreendedor como potencial infrator e o cidadão como fonte de receita. Martin Luther King dizia que o opressor nunca abdica voluntariamente do seu poder. E por isso, trabalhar tornou-se um ato quase de resistência e de sobrevivência. Estamos a viver uma sociedade orwelliana. Pior que tudo, chamam a isto progresso. O que George Orwell chamou de Big Brother, hoje chama-se autoridade tributária, segurança social, entidades reguladoras, sistemas de inteligência artificial, monitorização bancária, plataformas de registro obrigatório. Tudo é em nome da segurança. Vejam bem, em nome do bem comum, em nome da organização. Mas a verdade é outra. Quanto mais controlam, menos confiamos. Quanto menos confiamos, mais nos controlam. Tornou-se num ciclo de poder que se alimenta do medo e da ignorância cívica. E este é um dos propósitos desse vídeo, é contribuir para que essa ignorância cívica possa diminuir. George Orwell disse que a liberdade e a liberdade de dizer que 2 mais 2 são 4, se isto for garantido, o resto segue. Hoje, o Estado quer decidir até quanto mede o 4. Tudo está subvertido numa lógica que nos deixa adormecidos, embrutecidos e estupidificados. É necessário que as pessoas ganhem consciência para criar um momento de ruptura. A Magna Carta nasceu porque alguém disse basta. Churchill disse basta. Havel disse basta. Martin Luther King disse basta. Mandela disse basta. E hoje? Quem diz basta? Nós? Ou vamos continuar a aceitar um Estado que se tornou mais invasivo do que o próprio soberano medieval que deu origem a esse levantamento que criou uma Magna Carta? Um Parlamento que legisla contra o cidadão. Uma democracia que trocou liberdade por controle. Uma sociedade que vive sob o mesmo algoritmo do medo descrito em 1984? E reparem, amigos, isto passa-se no Parlamento, nas instituições de soberania, com todos os partidos incluídos. O que é que George Orwell nos deixou e faz apelo? Se um cidadão não acordar, ninguém acorda por ele. Liberdade nunca é dada. Liberdade não é exclusiva da esquerda nem da direita. É preservada, defendida, cultivada por cada um e todos nós. A democracia não é eterna, nem garantida, nem imune a abusos, que é o que estamos a verificar. E hoje, mais do que nunca, precisamos lembrar a primeira mensagem da Magna Carta.
O poder existe para servir, nunca para dominar. Queridos amigos, temos que sair deste domínio das ideologias e dos partidos, porque todos eles construíram tudo isto. O futuro da liberdade depende da coragem de cada um de nós e da nossa consciência, para que de uma forma consciente, sem ignorância, possamos reivindicar aquilo que é um direito divino, o direito à liberdade. Queridos amigos, se este vídeo vos tocou e vos fez pensar e trouxe alguma luz sobre este estado dormente em que todos vivemos pelo modo de funcionamento desta sociedade e das instituições, partilhe este vídeo, porque é necessário ter esta conversa nos dias de hoje, mais do que nunca. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.